Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente recebeu um material assim bem fascinante de quem acompanha a gente. São trechos do livro A Grande Tomada, do David Rogers Webb. Isso. E a premissa, olha, é impactante. Ele fala de um plano de longo prazo, sabe? Orquestrado por uma elite meio discreta para tomar controle de tudo: ativos, financeiros, propriedades, em escala global. Exatamente. Então, nossa tarefa aqui é tentar desvendar, né, os argumentos, os mecanismos legais, econômicos que o autor usa nesses trechos para defender essa tese, essa tal grande tomada. Pois é. O autor ele vai costurando, né? Pega eventos históricos, mudanças na lei que às vezes parecem meio obscuras, tendências econômicas, tudo para construir essa ideia. Uhum. A sugestão principal é que certos eventos que a gente costuma ver como crises, acidentes de percurso, Sim, tipo crise de mercado. exato, seriam, na verdade, parte de um plano intencional, coordenado. Certo, certo. Bom, vamos começar a desembrulhar isso, então. O ponto de partida dele parece ser um diagnóstico da economia hoje, né? Ligado a um conceito específico e uns paralelos históricos. Isso mesmo. Ele afirma que a gente está no fim de um super ciclo de dívida global e que um grupo pequeno, seleto, que controla os bancos centrais, queria planejado tomar as garantias financeiras de todo mundo. Como é que ele conecta isso com a história para, tipo, dar peso a esse argumento? Olha, o livro foca num indicador chamado velocidade do dinheiro, ou VOM. Basicamente, é a rapidez com que o dinheiro troca de mãos na economia, né? Certo. O material até inclui um gráfico que mostra a queda dessa velocidade, lá desde 1909. E o ponto-chave é: uma queda parecida aconteceu no início do século XX. Ah, interessante. Pois é. E isso foi antes de grandes crises, como a Primeira Guerra, a Grande Depressão. Entendi. Aí o autor argumenta que a queda atual na VOM, que ele diz que começou ali por 1997, seria um sinal de alerta. Tipo, para uma crise de magnitude parecida. Nossa, E nesse cenário, coisas como o Grand Reset, que se fala por aí, seriam a estratégia dessa elite para consolidar o controle no meio da confusão. essa conexão com a velocidade do dinheiro é um jeito interessante de começar a análise. Mas assim, a ideia de tomar ativos em massa parece algo que, sei lá, bateria em muitas barreiras legais, né? Com certeza. Como que o livro justifica que isso seria possível, do ponto de vista jurídico mesmo? Ele parece que dedica bastante atenção a isso, né? Começando por como os ativos são registrados hoje. Sim, sim. O capítulo 2 fala da desmaterialização dos ativos. Foi aquela transição, né? Do papel, dos certificados de ações físicos, para registros só eletrônicos, escriturais. Ah, sim, lembro dessa mudança. Pois é. E o autor questiona a justificativa oficial para isso lá nos anos 60, 70, a tal crise da papelada. Ele levanta suspeitas sobre um nome, William Dancer Jr., que ele liga à CIA na criação da Depository Trust Corporation, a DTC, lá nos Estados Unidos. A DTC. É. E essa entidade virou meio que o modelo global para como os títulos são guardados eletronicamente. Ok, então os títulos viraram digitais. Mas como só isso, essa digitalização, abriria a porta para essa tomada toda que o autor descreve? Qual é o mecanismo que ele aponta? Aí entra o capítulo 3. Ele foca no que é chamado de direito de segurança. O nome em inglês é Security Entitlement. Direito de segurança. Sutilmente trocada por outra coisa. Como assim? Em vez de você ser dona daquela ação específica, você passa a ter um direito sobre o título. Pensa assim, é como ter um vale que diz que você tem direito a uma fração de um estoque gigante de ações que um banco guarda, Ah! em vez de ter aquela ação específica, com seu nome guardadinha. Usando o Código Comercial Uniforme dos Estados Unidos, o UCC, especificamente os artigos 8 e 9, o autor explica que mesmo nas contas que dizem ser segregadas, os ativos ficam misturados, em pools fungíveis. Ou seja,
tudo junto e intercambiável. Misturados e intercambiáveis. E qual a consequência disso na prática, segundo o livro? A consequência, como ele descreve, é que essa estrutura toda permite que os intermediários, os bancos, as corretoras, usem esses ativos dos clientes como garantia. Garantia para as operações deles mesmos. Peraí, eles podem usar os meus ativos como garantia para eles? É o processo de rehipoteca. Basicamente, a sua garantia pode ser usada por eles para levantar empréstimos, para cobrir as posições deles. É isso que ele argumenta. Nossa, mas isso soa bem diferente do que a gente pensa sobre ter ativos seguros numa corretora, né? O material que a gente analisou traz alguma confirmação externa dessa interpretação? Tipo, de alguma fonte oficial? Olha, o autor cita uma troca de e-mails ou um questionário de 2006. Foi entre o Federal Reserve de Nova York e um grupo de trabalho da União Europeia, o tal Grupo de Segurança Jurídica, o LCG. E o que dizia? Nas respostas, o Fed teria confirmado que, pela lei americana, que é o modelo, o investidor não tem direito a um título específico dentro desse pool misturado. Não tem. Não, ele tem só uma participação proporcional pro rata no que sobrar dos ativos se o intermediário quebrar. Ah, no que sobrar, exato. E aqui vem o ponto crucial que o autor destaca. Os credores com garantias, geralmente outras instituições grandes para quem o intermediário deve dinheiro ou títulos, esses têm prioridade sobre os clientes finais. Prioridade para pegar os ativos desse pool se a corretora ou o banco falir. Entendi. Então a essência do argumento é essa. A estrutura legal mudou para que, numa crise, os ativos que estão lá custodiados não sejam bem seus, no sentido de estarem protegidos individualmente. Isso. Eles pertencem ao pool e os grandes credores do intermediário têm a preferência. Essa seria a brecha fundamental que permitiria a tomada. Essa é precisamente a interpretação que os trechos apresentam. O autor ainda menciona um documento da Comissão Europeia de 2012 que reconhece que essa estrutura aumenta a quantidade de garantia disponível no sistema, o que é bom para a liquidez, né? Certo. Mas esse mesmo documento admite que também aumenta o risco sistêmico, o risco de um problema se espalhar como um incêndio pela rede toda. Ok, entendi a lógica para o sistema americano, que serviu de modelo, mas a tese do livro é global. Como que essa estrutura legal e as consequências dela teriam se espalhado pelo mundo? Bom, o capítulo 4 fala sobre a harmonização. O argumento é que houve um esforço, bem coordenado para que as leis de outros países se alinhassem com esse modelo americano. Uma harmonização. A Convenção de Haia sobre Valores Mobiliários, que foi assinada em 2006, é apontada como uma tentativa de impor isso globalmente, usando uma regra chamada PRIMA, Place of the Relevant Intermediary Approach. Simplificando muito, essa regra significaria que a lei que vale para os seus ativos seria a do país onde está o seu intermediário, a corretora, o banco. Ah, não a minha lei ou a lei de onde o ativo foi emitido. Exato, o que, segundo o autor, poderia diminuir as proteções do investidor final. E essa harmonização deu certo, na visão do autor? Porque a União Europeia resistiu a ratificar a Haia diretamente, né? Tinha conflito com as leis locais de propriedade. Correto, teve resistência na UE, mas o autor argumenta que chegaram no mesmo resultado por outros caminhos, tipo usando diretivas da própria UE. Quais? Ele cita a Diretiva de Garantias Financeiras de 2002 e o Regulamento dos Depositários Centrais de Títulos, o CSDR, de 2014. O efeito prático, segundo ele, foi o mesmo: facilitar o uso de ativos como garantia entre países, com regras que favoreçam os intermediários. O livro dá exemplos práticos de como isso afetou investidores em outros países, tipo casos concretos. Sim, ele detalha um caso específico. Envolve a Euroclear, que é um dos grandes depositários centrais internacionais, um ICSD, com sede na Bélgica. Euroclear, sim. Então, a Euroclear comprou os depositários nacionais, os CSDs, da Finlândia e da Suécia. Depois dessa aquisição, mudaram a lei na Suécia. Mudaram a lei, ele cita a lei LKF, capítulo 6, e essa mudança teria permitido que os ativos dos clientes nesses CSDs locais suecos pudessem ser usados como garantia pela Euroclear lá na Bélgica. E o ponto-chave:
sem precisar do consentimento explícito do dono final do ativo. Nossa Senhora! Sem consentimento? Segundo o relato, o autor conta até uma experiência pessoal de tentar manter a propriedade direta dos ativos dele na Suécia. E a resposta que ele teria recebido do banco SEB confirmava que, na nova estrutura, os ativos corriam esse risco, o risco de serem tomados por credores da Euroclear. Essa história pessoal realmente ilustra a consequência que ele descreve. Então, se as leis foram mudadas globalmente para permitir que ativos num país sirvam de garantia em outro, como o livro descreve, faz sentido que precisassem de sistemas de tecnologia bem robustos para gerenciar tudo isso, né? Essa movimentação de garantias em grande escala. É aí que entram os tais sistemas de gestão de garantias. Exatamente. O capítulo 5 descreve esses sistemas. Citando relatórios do BIS, o Banco de Compensações Internacionais, o livro afirma que a própria demanda por esses sistemas complexos não surgiu naturalmente do mercado. Foi impulsionada por novas regulações, principalmente depois da crise de 2008. Então foi a regulação que criou a necessidade. Na visão dele, sim. E esses sistemas interligam tudo. Os CSDs nacionais, os ICSDs como a Euroclear e a Clearstream, e as centrais de compensação, as CCPs. O resultado é uma infraestrutura tecnológica que dá uma visão quase global dos ativos disponíveis e a capacidade de mover eles rapidamente como garantia, entre instituições, entre países. Eles mencionam também algo sobre transformação de colateral. O que é isso? Sim. É a capacidade desses sistemas de pegar ativos que normalmente não seriam aceitos como garantia de alta qualidade, tipo ações com menos liquidez, certos títulos. Entendi. E através de operações financeiras, como swaps, transformar eles em garantias que são aceitas. Para fazer transações, para depositar nas CCPs, isso aumenta ainda mais a quantidade de garantias circulando. E qual seria o objetivo final disso tudo, na interpretação do autor? O objetivo final, segundo ele, seria permitir uma transferência automatizada e, olha só, gratuita. Ele usa o termo Free of Payment ou FOP. Gratuita. Transferência de todas essas garantias para CCPs e, em última instância, para os bancos centrais, se rolar uma crise sistêmica daquelas bem grandes. Tem até uma figura no livro que tenta mostrar essa teia toda conectada. Ok, então temos a base legal supostamente alterada, os sistemas tecnológicos implementados, mas num momento de pânico financeiro, não haveria contestações? Processos na justiça tentando reaver ativos? Como o livro argumenta que essa tomada seria garantida na prática, na hora H? O autor aponta para dois elementos cruciais que teriam sido implementados para assegurar isso. Primeiro, mudanças nas regras de Porto Seguro, o Safe Harbor do Código de Falências dos Estados Unidos, feitas em 2005. Isso está no capítulo 5. Porto Seguro? E segundo, o próprio design das centrais de compensação, as CCPs, que está no capítulo 7. As regras de Porto Seguro, segundo ele, criam uma classe protegida. Basicamente, as grandes instituições financeiras. Os grandes bancos e fundos. Exato. Essas regras protegeriam eles de ações legais comuns em falências, tipo processos para reaver ativos que foram transferidos pouco antes da quebra ou recuperação por fraude e preferência. Entendi. Quando essas instituições tomam garantias de uma entidade que faliu, elas estariam protegidas por esse porto seguro. Ele cita o caso Lehman Brothers versus JP Morgan Chase como um precedente judicial que teria validado e fortalecido essa proteção para os grandes. E quanto às CCPs, a narrativa que a gente ouve é que elas foram fortalecidas depois de 2008 para aumentar a segurança do sistema, né? Servindo como um intermediário forte que absorve o risco se alguém não pagar. O livro contesta isso de frente? Centra. E o mecanismo-chave para essa tomada de garantias. Como assim? Ele cita documentos das próprias CCPs, como o da Euroclear, e de órgãos reguladores como o FSB, o BIS, documentos que discutem abertamente planos de recuperação e resolução para elas. Ou seja, planos para o que fazer quando uma CCP falhar. Planos para falha. Mas isso não pode ser só prudência, planejar para o pior cenário possível. Essa seria a interpretação normal, claro. Mas o autor foca em outros pontos para sustentar a visão dele. Ele destaca o que considera uma capitalização muito, muito baixa da principal CCP americana, a DTCC, que também é CSD, né? Baixa quanto?
Ele menciona um patrimônio de uns 3,5 bilhões de dólares em 2023 para garantir trilhões em transações. E o ponto mais provocativo, ele alega ter achado uma citação de um executivo da DTCC falando sobre planos para começar novas CCPs depois de uma falha sistêmica. Novas CCPs depois da falha? O autor interpreta isso não como prudência, mas como um sinal de que as CCPs atuais seriam, de alguma forma, desenhadas para falir num cenário de crise extrema. E desenhadas para falir é uma acusação bem grave. O material detalha como essa intenção se manifestaria ou qual a evidência direta disso, além da interpretação da baixa capitalização e dos planos de contingência? Olha, os trechos que a gente analisou focam na interpretação desses elementos. A capitalização que ele considera baixa, os planos de recuperação que já prevêem cenários de falha e essa suposta declaração sobre novas CCPs. Certo. A conexão que o autor faz é a seguinte: a falha de uma CCP, combinada com as regras de Porto Seguro e toda aquela estrutura legal que a gente falou antes, lembra da resposta do Fed para o LCG sobre a prioridade dos credores garantidos? Sim. Tudo isso junto permitiria que esses credores preferenciais tomassem legalmente todas as garantias dos clientes que estavam depositadas na CCP, e os investidores finais não teriam muito o que fazer. A falha da CCP seria o gatilho legal para essa transferência final de riqueza. Entendi a sequência de eventos proposta. Então, na visão do autor, o que ativaria esse dominó todo? Qual seria o estopim para o colapso da CCP e a tomada dos ativos? E como seria o cenário pós-colapso? O capítulo 8 busca um paralelo histórico lá no feriado bancário de 1933, nos Estados Unidos. A interpretação do autor sobre aquilo é que não foi para salvar os bancos pequenos, não. Não? Foi para permitir que os bancos maiores, escolhidos pelo Fed, absorvessem os ativos e as dívidas dos bancos que foram fechados à força, junto com os clientes deles. Nossa! Ele até menciona uma fala posterior do Ben Bernanke, ex-presidente do Fed, admitindo que as ações do próprio Fed teriam piorado a Grande Depressão e o confisco de ouro da população americana na mesma época. A Ordem Executiva 6102. Exato. Isso também é visto pelo autor como um precedente. O governo tratando o público como adversário e removendo limites para a ação do Banco Central. E como essa lógica de 1933 se aplicaria hoje, segundo o livro? Especificamente para os depósitos bancários comuns, o dinheiro na conta corrente. O autor projeta um cenário parecido para os depósitos. Ele argumenta que os fundos garantidores, tipo o FGC aqui no Brasil, o FDIC nos Estados Unidos ou o Fundo Único de Resolução na Europa, eles são insuficientes, cobririam só uma fração mínima, ele estima uns 2% do total de depósitos. Só 2%? É a estimativa dele. E, além disso, ele aponta para uma prática que, segundo ele, foi testada lá em 2011 com o Bank of America e a Merrill Lynch. Mover carteiras de derivativos de altíssimo risco para dentro das subsidiárias bancárias que têm os depósitos segurados, com uma suposta isenção do Fed para fazer isso. E qual o risco disso? O risco é concentrar a bomba ali. Se essas subsidiárias quebrassem, os depósitos poderiam ir junto. Na Europa, ele menciona o Mecanismo Único de Resolução, o SRM, como uma ferramenta que impediria resgates com dinheiro público. O famoso No Taxpayer Money. Isso forçaria a resolução privada, ou seja, a tomada dos ativos pelos credores, como ele descreveu antes. Um cenário realmente drástico. E depois dessa grande tomada de ativos financeiros, potencialmente depósitos, qual seria a situação econômica resultante de acordo com essa análise? O capítulo 9 prevê o que o autor chama de a grande deflação. A tese é que o estouro da bolha de tudo, que teria sido inflada por décadas de juros baixos e crédito fácil... A everything bubble. Exato. O estouro disso não levaria a uma inflação descontrolada, mas sim uma deflação. Profunda, persistente, pior que a dos anos 30. Porque faltariam motores reais de crescimento e demanda na economia. Pior que a Grande Depressão. É o que ele sugere. E argumenta que essa deflação longa seria, na verdade, um objetivo intencional, uma arma para esmagar quem tem dívida, tornar as dívidas impagáveis em termos reais e forçar a entrega de ativos financiados como imóveis, terras.
Ele até brinca com a etimologia da palavra dívida, debt em inglês, para ligar com desapropriação. Uma deflação como arma? Caramba! E nesse mundo pós-colapso, pós-tomada, com o sistema financeiro tradicional em frangalhos, o que o substituiria? Qual seria a nova ordem monetária que ele propõe? O livro aponta direto para as moedas digitais de Banco Central, as CBDCs. Ah, CBDCs? O autor nota o interesse de think tanks com conexões militares, tipo o Atlantic Council, no desenvolvimento e implementação das CBDCs. Ele cita o Agustin Carstens, diretor-geral do BIS, que teria falado abertamente sobre o controle absoluto que as CBDCs poderiam dar aos bancos centrais sobre como o dinheiro é usado. Controle absoluto. A expressão que ele atribui ao Carstens, onde, quando e em que as pessoas podem gastar. Na visão do autor, as CBDCs seriam a peça final do quebra-cabeça, o novo sistema de controle financeiro e social implementado sobre as cinzas do sistema antigo que teria sido colapsado de forma programada. Então, recapitulando a perspectiva apresentada nesses trechos do livro, a gente tem uma narrativa que descreve décadas de manobras legais, financeiras, meio escondidas, visando mudar a natureza da propriedade dos ativos e preparar o terreno para uma transferência gigantesca de riqueza e controle. O clímax seria um colapso financeiro, seguido por uma deflação brutal e a introdução de um novo sistema monetário digital, centralizado e com capacidades de controle sem precedentes. Sem dúvida, uma tese bem complexa e com uma visão, assim, bastante sombria do futuro, né? É crucial frisar que essa é a interpretação do autor, baseada em como ele conecta leis específicas, documentos financeiros, eventos históricos, declarações públicas. Sim, é a leitura dele dos fatos. Exato. Ele junta muitas peças para sugerir que existe um plano deliberado por trás do que, para muitos, podem parecer só eventos desconexos ou a evolução natural do sistema financeiro. E para quem nos ouve e teve contato com esse material, fica uma reflexão final que eu tirei do capítulo X do livro. O autor levanta um paradoxo interessante. Ele argumenta que essa suposta busca frenética por controle total por parte dessa elite pode ser, na verdade, um sinal não de força, mas do colapso do poder deles. Interessante isso. Um poder que, segundo o livro, sempre se baseou muito na ilusão, na decepção, disseminadas pelo controle do dinheiro e da mídia. Aí ele pergunta, se esse poder depende de manter uma ilusão, o que acontece quando essa ilusão começa a rachar? Quando mais e mais pessoas começam a ver através dela? É uma pergunta que resume bem a tensão central do livro, entre aparência e realidade, controle e liberdade. Sem dúvida, é um material que provoca questionamentos profundos sobre as estruturas financeiras que nos cercam, a natureza real da propriedade hoje em dia e os caminhos que a nossa sociedade pode tomar daqui para frente.